A gente volta a falar sobre o caso do jovem Emerson Ramon, desaparecido em Arapiraca. O IML ainda não conseguiu identificar o corpo encontrado lá em São Sebastião. Ivan Lemos tem detalhes ao vivo sobre esse exame de identificação que deve esclarecer de uma vez por todas de quem é aquele corpo que estava em estado avançado de decomposição. Até agora todo mundo acredita que seja do Emerson, mas é preciso provar isso, né, Ivan? Isso, Bia. A família, inclusive, acredita que esse corpo seja dele. Esse corpo foi encontrado no último domingo. Emerson Ramon da Silva Gomes, de 23 anos, desapareceu no domingo anterior, no dia 9 de junho, e teve o carro dele incendiado, mas esse corpo que foi encontrado num canavial, ele não estava carbonizado. Segundo o IML, tinha uma perfuração de tiro na cabeça, por isso esse traumatismo do crânio provocado por um tiro na cabeça. Só que o IML ainda não conseguiu confirmar a identificação se é realmente do Emerson Ramon, porque faltam exames. Primeiro foi tentar fazer o exame de papiloscopia, ou seja, na digital, mas o corpo está em avançado estado de decomposição e isso não foi possível. E aí tentou também fazer o exame de DNA pela arcada dentária, mas também não foi possível porque a família não conseguiu os exames para comparar a arcada dentária do Emerson com a desse corpo que foi encontrado. Agora, os exames devem partir para o DNA. A perita do IML em Arapiraca, Cláudia Ferreira, que é odontologista, gravou um vídeo falando sobre todo esse trâmite, todo esse trabalho do IML para tentar identificar esse corpo e saber se realmente ele é do Emerson. Eu fui chamada ontem para fazer um exame odontolegal no corpo do Ramon, que o pai dele estava procurando ele desde a semana passada e foi encontrado um corpo em decomposição lá em São Sebastião. Então, como ele estava em decomposição, é necessário que se faça os exames de identificação. No caso, o exame necropapiloscópico, que deu inviabilizado. O necropapiloscopista tentou coletar as amostras do dedo dele e não conseguiu, porque ele estava sem uma das mãos e na outra mão faltavam alguns dedos, e devido ao estado de decomposição ele não conseguiu coletar as amostras digitais. Aí passou para o segundo caso, que era o exame odontolegal. Eu fui, consegui várias informações odontológicas que tinha na cabeça dele, só que faltou uma documentação odontológica. Se existisse uma documentação odontológica comprovando que aquelas informações que a gente encontrou naquele corpo eram compatíveis com a documentação, a gente poderia ter emitido um laudo de identificação e ele poderia ter sido liberado para a família ontem mesmo. Só como a documentação a família não conseguiu a documentação, então a gente partiu para o exame de DNA. O exame de DNA, a gente coleta as amostras do corpo e de um familiar genético da pessoa falecida e vamos entregar no laboratório do IC para que ele faça a análise do DNA e, sendo compatível, a gente emite um laudo de identificação dizendo que aquele corpo que deu entrada no IML de Arapiraca é realmente o filho do Edson. Expectativa então para saber se realmente esse corpo é do Emerson Ramon. Então a família agora vai precisar fazer esse exame de DNA. Ele que desapareceu no dia 9 de junho, estava num carro, um Fiat Mobi. Esse carro foi encontrado em Teotônio Vilela, incendiado. Esse corpo encontrado uma semana depois em São Sebastião, segundo a perícia, tinha uma marca de tiro na cabeça. Agora resta saber se esse corpo realmente é do Emerson Ramon. A família acredita que sim e a polícia investiga esse caso.